a todos, eu sou a Tita, bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo, mas antes de passarmos ao vídeo, já sabem, pedido habitual, por favor, subscreverem o canal, porem like, partilharem, comentarem, tudo isso é mesmo muito importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. Estamos então aqui hoje, num ângulo novo da minha biblioteca, à frente então aqui da minha estante de fantasia, esta é uma estante onde tenho os meus livros de fantasia e estou aqui com o meu caderno onde aponto tags e às vezes ideias de vídeos e assim. Porquê? Porque aqui é um bocadinho um vídeo diferente. Eu fui no canal da, acho que é Bang, acho que da revista, pertence ao grupo da saída de emergência da revista Bang, em onde o Luís Couto Real, juntamente com o Bruno Soares e o Luís Filipe, qualquer coisa, não me lembro agora o nome, fizeram 2 vídeos especiais onde falaram então 20 livros editados pela saída de emergência. E 20 livros porquê? Porque a saída de emergência faz este ano 20 anos. É uma editora pelo qual tenho um carinho muito especial e que quando consegui então parceria com eles, já aqui há uns anos, eu fiquei mesmo muito feliz. É uma editora que me lembro de ir nos primeiros anos à Feira do Livro, quando eu comecei a ir agora regularmente em adulto em 2006 e a partir daí tenho ido todos os anos. E lembro-me da barraquinha deles, na altura estava lá sempre uma senhora que, se não estou em erro, foi-me dito que era mãe de alguém da editora, não me recordo já bem quem, mas que a senhora era muito simpática e falava muito bem dos livros e conhecia muito bem os livros. Ela é daquelas pessoas que sabe falar sobre os livros e que sabia muito bem explicar e puxar-nos. Foi na Feira do Livro, nessas alturas, já não me recordo bem qual, mas foi mais ou menos nessas alturas então que iniciei-me com Anne Bishop. Também meti um bocadinho os pés pelas mãos, porque me enganei aqui a comprar os volumes. Comecei então pela Teia de Sonhos e pelo... Posso abrir aqui, se calhar foi um bocadinho melhor. E pelo Anel Oculto. Eu pensei que estes eram os primeiros, mas não. Afinal, os primeiros eram depois então aqui a trilogia. Obviamente que li aqueles e depois não resisti e comprei então. E tenho comprado só esta é a prateleira de Anne Bishop. Também foi nessa altura, não sei se um ano antes, um ano depois, que provavelmente foi depois, acho que me iniciei primeiro com Anne Bishop, que depois me iniciei em George Martin, que foi também um vício, e a partir daí li muito, comprei muito. Lá está, é uma editora que estava muito focada na fantasia, apesar de ser noutros géneros, ter também outros géneros, mas estava muito focada na fantasia e eu lia muito fantasia. Entretanto, com o passar dos anos, comecei a diminuir um bocadinho e a ler também outros géneros, mas a fantasia continua a ter um lugar muito especial. Então achei que seria também interessante ter para aqui então uma listagem de 20 livros ou 20 autores da saída da emergência, em que são dos meus preferidos. Eu ainda sou do tempo em que o site da saída de emergência, quando fazíamos a encomenda, pagávamos, era em contra reembolso, portanto eles enviavam os livros e nós pagávamos ou quando nos entregavam em casa, ou então quando os fôssemos levantar ao correio, e tinham então a campanha também do 3 igual a 2, ou 2 igual a 3, acho que é isso, um bocadinho diferente nos modos atuais. Portanto, nós escolhíamos 2 livros do catálogo e depois tínhamos uma seleção, eu julgo que era à volta de 5 a 6 livros que iam mudando mensalmente, e era desses 5 ou 6 livros que nós podíamos escolher então o livro de oferta. Havia alturas que era um bocadinho complicado escolher o livro de oferta. Porquê? Porque eu já os tinha praticamente todos, tal era a quantidade de encomendas que eu fazia. Mas portanto, lá está, é uma editora que eu tenho sinto um carinho especial. Lá está, por também investir num género que na altura em Portugal era um bocadinho o parente pobre da literatura e portanto ter uma editora em Portugal que investia em fantasia era muito bom e que tinha capas que eu me lembro que eram muito diferentes daquilo que normalmente costumava ver na altura do mercado e portanto era aqui assim uma lufada também de ar fresco. E portanto eu vi estes vídeos, eles fizeram 2 vídeos e eu achei a ideia muito interessante. E, portanto só vou fazer aqui então a minha lista, está aqui a minha lista de 20 autores ou 20 séries, 20 livros que eu quero falar. Eu vou tentar não falar muito,
porque são 20, eu não quero que o vídeo também fique muito longo e não os vou tirar da estante, vou mostrar por aqui a imagem das capas, ou pelo menos quando forem séries, se calhar o primeiro dessa série, que acaba por se calhar ser mais fácil. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que não gosta de se arrumar estantes e portanto vamos fazer assim. Primeira autora que tenho que depois falar, então, precisamente, Anne Bishop. A saga das Joias Negras, iniciada então aqui com esta trilogia, em que o primeiro volume é A Filha do Sangue. Tem aqui um lugar especial no meu coração, mas não só esta, mas temos o mundo da Belladonna, tem a trilogia também aqui dos Pilares do Mundo, e depois temos aqui os livros dos outros. É uma autora que gosto mesmo muito, tanto que, lá está, foi a primeira que eu me lembrei quando iniciei aqui, quando quis fazer o vídeo, foi logo o primeiro nome que me lembrei e tinha que vir para aqui. Em segundo lugar, porque também são 3 trilogias pertencentes à autora da saga do assassino, portanto Robin Hobb, é óbvio que também tinha que constar aqui. Em Portugal são 3 trilogias que foram editadas e que nós conhecemos então o Fist de Cavalaria e o seu amigo Bob, e são histórias fantásticas. É certo que é uma fantasia um bocadinho mais lenta, uma magia um bocadinho mais, como é que se diz, uma narrativa mais lenta, mas que foi sempre excelente ler estes livros. E a última trilogia já foi também escrita alguns anos depois e que foi publicada alguns anos depois. Quando a li, foi aquele regresso, aquela sensação de reencontrar amigos. Tive essa mesma sensação também com Anne Bishop, agora dos livros mais recentes, das Joias Negras, e portanto são sempre aqui personagens que nós fomos acompanhando e que se tornam muito queridas. Depois tenho que falar também de Mistborn, de Brandon Sanderson. Foi aqui mais uma bela surpresa. E obviamente Guerra dos Tronos, de George Martin, em que o senhor nunca mais acaba de escrever os últimos 2 livros e já perdi a conta há quanto tempo estou à espera, eu e todos os outros leitores, mas seguramente, eu acho que seguramente há mais de 11 anos, porque eu acho que quando a série estreou em Portugal, o último volume, a última segunda parte da edição portuguesa, porque as edições em português estão divididas em 2 volumes, eu acho que a última parte tinha saído há relativamente pouco tempo, se não estou em erro, mas continuamos à espera. Depois, a trilogia de Cashel, de Jacqueline Carey, mistura aqui um bocadinho também fantasia com a parte mais romance histórico. É aqui uma espécie de Europa recriada e portanto também, e aqui ainda também com algum erotismo, e que para mim foi muito bom. Gostei muito da escrita da Jacqueline Carey e tive muita pena de terem sido livros que, e à semelhança lá está do Brandon Sanderson, que não tiveram o sucesso que mereciam e que ficámos apenas por estas trilogias e não, a editora não teve hipótese então de investir em mais. Depois tenho aqui o Prestígio, de Christian Priest. Aqui também um bocadinho de fantasia histórica, porque vamos pegar aqui também numa Inglaterra aqui com alguns contornos diferentes e que mete aqui também aqui alguns mágicos, e mágicos mesmo de tipo, como é que se chama? Aqueles mágicos que fazem magia nos programas de televisão. Portanto, temos aqui uma Inglaterra, eu acho que ano passado aqui mais no período vitoriano, se não estou em erro, e que temos aqui uma disputa então de mágicos e que andam aqui um bocadinho ao despique. E há também um filme, curiosamente eu vi o filme muitos anos antes sequer de saber que havia um livro, mas o livro é muito bom. Depois, As Serviçais, de Catherine Soccer, que já mais dentro então do histórico. É um livro muito bom, e é um livro que em breve vai haver novidades do Clube de Ler com a Tita, porque é daqueles livros que eu quero reler e acho que a releitura me vai fazer passar das 4 para as 5 estrelas, e por isso é que eu coloquei aqui o livro, porque na altura dei 4 estrelas, mas é daquelas histórias que ainda está tão presente em mim, e eu gostei tanto que
eu quase certeza, aliás, eu ainda não reli e acho que quando eu reler eu vou dar as 5, por isso é que eu coloquei aqui nesta lista, porque foi uma história mesmo que me marcou e eu continuo a pensar porque é que não lhe dei as 5. Depois, Consuelo Desobediente, de Sória Louro, aqui uma espécie de biografia romanceada. É certo que não é uma biografia 100% a 100%, mas tem aqui muito da história de desfiles, lançamentos, e fiz aqui uma leitura excepcional. Aliás, eu não vou estar a repetir, porque foram todos grandes leituras. Depois tenho aqui também Os Leões de Alhassa, de Gui Gabriel Kai. Eu acho que este também dei 4 estrelas, mas também, lá está, eu acho que dei 4 estrelas pela altura que eu li. A altura que eu li o livro, para mim, foi uma altura em que eu estava com muito trabalho, eu estava deslocada em trabalho, estava suburbada em trabalho. Foi um livro que também, lá está, eu tinha pouco tempo, andava muito cansada e por isso demorei muito tempo a ler. Mas é uma história, assemelhante um bocadinho como as Serviçais, que eu gostei muito e que ainda está aqui de alguma forma presente. Já se passaram também aqui cerca de 10 anos, ou perto disso, porque aqui é também uma história de uma... aqui um bocadinho de também fantasia histórica, porque o autor pegou aqui então numa Península Ibérica, ou inspirou-se então na Península Ibérica e nos povos que compunham a Península Ibérica, com cristãos, com árabes, com mouros, e portanto criou aqui então uma história em que depois nós vamos identificando estas características em outros termos que o autor usou, mas eu gostei mesmo aqui, fiz mesmo uma grande leitura. Depois, aqui dentro já do romance histórico, isto está tudo aqui um bocadinho mostrado, que eu fui apontando consoante me ia recordando dos livros. Uma Praça em Antuérpia, de Luísa Valente, aqui já mais dentro de leituras passadas durante o período da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, esta foi uma história em que eu acabei lavada em lágrimas, porque mexeu mesmo aqui com as minhas emoções. As Bruxas de Pendle, de Stacey Hawes, aqui também já um bocadinho dentro aqui também do romance histórico. Lá está, a autora pega-nos aqui das Bruxas de Pendle, mulheres que eram curandeiras, que tinham aqui algum poder, que dominavam aqui um bocadinho algum poder da cura através de mistura de plantas e afins, mas que os homens as viam então como bruxas e, portanto, aqui estes episódios em que mulheres eram presas, eram julgadas, e já se sabe. Depois aqui mais dentro aqui do romance romântico, daquelas leituras também que nos aquecem aqui o coração, A Livraria dos Finais Felizes, de Chad Colgan. Eu li os 3, eu gostei muito dos 3, mas este primeiro filme, não sei se foi por ser o primeiro que eu li da autora, mas achei a história tão fofinha. Eu gostei tanto da Nina, eu gostei tanto daquela ideia de pegar numa carrinha, de transformar aqui numa biblioteca, numa livraria, tipo, itinerante, e depois passar na Escócia, como não adorar esta história. O do Roubar o Duque, de Effie Dunmore, aqui mais dentro do romance da época, mas com aquele papel, aquele forte papel das mulheres, a luta feminista, das mulheres sufragistas, e portanto mais aqui uma grande leitura. Dentro do romance da época, mas este já mais naquele romance da época mais fofinho, em que se o do Roubar o Duque temos este contexto mais histórico, este já é então parte mais fofinha, mais romântica, uma leitura que eu fiz este ano, Mil e Uma Noites de Tentação, de Loretta Chase. Eu gostei tanto da Zoe, tanto, achei os episódios deles tão divertidos, as conversas que ela tem, que eu tinha que mencionar este livro aqui. Depois, e ainda agora voltando à parte de Segunda Guerra, e desta vez é aqui um bocadinho de não ficção misturada com um bocadinho de ficção, porque esta história foi baseada então numa história verídica, é uma mensagem através da Fundação de Doug Gold. O autor pegou então aqui na história de amor, se não estou em erro, dos seus sogros, que foi então através, o seu sogro estava então preso num campo de concentração e depois conheceu a mulher da sua vida
e portanto o autor inspirou-se então nesta história e criou-a com aqui obviamente com um ou outro mais floreado, mas então é aqui com base nesta história verídica. Depois o género, mais outro género completamente diferente, graphic novels, tenho que falar do Monsters, de Mashoria Ui e Sana Paqueta. Eu estou a dizer mal os nomes de certo, vocês sabem esta dificuldade que eu tenho com os nomes. É uma graphic novel, uma série que, eu se não estou em erro, já saíram 6 volumes, acho eu, 6 ou 7. Falta-me ainda o último, mas eu li os outros, adorei os outros. E é uma história que acaba por ter, está, contornos também um bocadinho mais ligados já aqui à fantasia, porque são espécies diferentes, mas com contornos mais negros. A própria arte em si acaba por ser, são ilustrações coloridas, mas são com uma cor também sempre com uma tonalidade muito escura, e portanto é aqui uma graphic novel mais dura, mais violenta, mas que me encheu completamente as medidas. Depois, aqui já se calhar um bocadinho entrarmos na ficção científica, a súbita aparição de Hope Harden, de Claire North. Eu li 2 livros desta autora, a sua até as 15 vidas de Augusto qualquer coisa, se não estou em erro, mas eu gostei mais então da súbita aparição de Claire North. Aqui também um bocadinho mais ficção científica, aqui mais na parte também misturando aqui mais dentro dos jovens adultos, dos adolescentes, mas achei uma história muito, muito bem conseguida. Depois, voltando aqui um bocadinho aos históricos, vocês vão ver que isto foi completamente aqui aleatório, era consoante eu me ia lembrando. A Destemida, de Leslie Livingston. Aqui é a história de uma rapariga que ela acabou por, lá está, no tempo de Roma, nos romanos, acabou sendo feita prisioneira, se não estou em erro, e acabou por se tornar gladiadora. Eu acho que isto era também para ser uma trilogia ou uma série, se não estou em erro, mas infelizmente em Portugal ficámos apenas pelo primeiro volume, mas que eu adorei e tenho pena não termos os restantes. Voltando aqui a autores portugueses, romance histórico, A Revolução da Mulher das Perfeitas, de Isabel Ricardo. Uma excelente história. Eu tenho 2 edições, eu este vou-vos mostrar. Eu já tinha lido também O Último Conjurado, da Isabel Ricardo, mas eu então tenho este, que comprei diretamente à autora, ainda antes de sair aquela edição, como é óbvio. Ele não está, ele está assinado pelo autógrafo, pela autora, com dedicatória, e depois a saída de emergência fez então uma nova versão. Eu adoro a capa da saída de emergência. Aqui uma pequena alteração, acho eu, em relação a este. O final deste acaba por ser um bocadinho mais, e este livro, eu tenho que vos mostrar isto, não é? Porque isto é aqui assim um bocadinho o orgulho. Está aqui então uma frase minha, o blog Parecer das Coisas, é o meu blog, e foi então uma citação que eu na altura disse daqui do Último Conjurado. Também tenho ali o livro, mas este para mim foi excepcional. É certo que tem aqui, temos aqui a parte das invasões francesas, mas acaba por ser também uma história aqui dura, e temos aqui alguns momentos em que a Isabel Ricardo pôs aqui muita violência, muita crueldade, e portanto não pensei que é assim muito, muito fofinho, porque é duro. E aqui por último, para fechar então aqui a lista dos 20 livros, tem então o Seca, de Charlotte Shurtman e Neil Shurtman. É aqui mais também aqui uma distopia, em que mais YA, porque os personagens são também ali jovens adultos, mas que então num futuro em que não há água. E foi um livro que me fez sentir, eu estava a ler e sentia sede. Vocês não imaginam a sede que eu sentia quando estava a ler o livro, porque tudo devido às dificuldades que os nossos protagonistas enfrentam. E portanto foi um livro que também acabou aqui por mexer muito com as minhas emoções. Sim, eu estou aqui com outra roupa, estou aqui no outro cenário, porque entretanto a fazer aqui a lista para os livros que eu gostaria de ler, da saída de emergência, reparei que houve 2 livros
que também me encheram muitas medidas e que não estavam aqui nesta lista de 20 livros e eu achei que deviam constar. Portanto, temos aqui 20 livros mais 2 menções honrosas, porque lá está, eu não respeito números. E portanto, quero-vos falar com este blá 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 todo mais de 2 livrinhos. Temos então o Sombras e Fortalezas de Elizabeth Chadwick. É aqui romance histórico. E este foi, eu quando li este livro, eu acho que já tinha lido mais 3 livros da autora e este foi o meu preferido na altura, e eram os livros que estavam editados pela Saída de Inocência. Eu acho que foram editados 4 e este foi o 4º livro que eu li e foi de todos destes o meu preferido e portanto tinha que constar aqui. E depois, também não sei por que carga d'água, não me recordei quando fiz aqui a lista inicial da Devoradora de Bocados de Megan Campisi. É um livro que à partida nós podemos achar que é aqui mais fantasia, mas não, é romance histórico e estas devoradoras de pecados existiram mesmo na realidade e foi aqui uma leitura que me agradou bastante, que me conquistou. É certo que se calhar aqui tem algumas partes um bocadinho mais paradas, mas vale tudo muito a pena darem uma oportunidade a este livro. Foram estes então aqui os 20 livros que eu acabei por escolher. São 20 livros, 20 autores que me encheram aqui as medidas, que me, apesar de algum desses eu já ter lido há muito tempo, estão daqui de alguma forma muito presentes na minha memória e na forma como mexeram comigo e portanto tinha que falar deles. Estou a pensar também a fazer aqui uma listagem também de livros da Saída de Inocência que eu não li, mas que tinha muita curiosidade. Não sei se também têm interesse. Já comecei aqui a fazer, já tenho aqui uns 10 livros, mais ou menos. A minha ideia também é fazer aqui uma escolha de 20 livros, mas se, ainda não acabei, não é? Mas também gostava de saber o vosso feedback, se acham que têm interesse em fazer este vídeo ou não. Eu gostei mesmo muito, muito de escolher estes livros. São livros que, de alguma forma, muitos deles eu já li, alguns já li antes de ter blog, outros foram lidos aqui na altura só tinham blog e, portanto, também não são assim livros, tirando se calhar Miss Borden e George Martin. Não são livros que eu fecha muita gente falar deles, ou pelo menos assim, nos tempos mais atuais. São livros que eu acho que valem a pena. Se calhar é certo que não irá agradar a toda a gente, obviamente, mas temos aqui livros de vários géneros, desde fantasias, históricos, mais alguns durante a Segunda Guerra Mundial, e portanto acho que aqui um bocadinho de todos os géneros, e acho que é isso que também faz aqui traz aqui um bocadinho mais de diversidade. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se leram algum destes livros, se concordam comigo, se não leram, mas que têm curiosidade, contem-me tudo cá em baixo, porque eu vou gostar muito, muito de saber. E também, já agora, digam-me se estão interessados então nesse vídeo que eu faça de livros ou autores que eu ainda não li, mas que tenho muita curiosidade em ler. E também aqui alguns que vocês possam sugerir-me. Eu vou então ficar por aqui. Um grande, grande beijinho e até o próximo vídeo.